Sabe aquelas cenas da história que a gente acha que conhece de cor? A crucificação é uma delas, né? Mas, e se eu disser que tem um detalhe ali, um detalhe minúsculo que quase todo mundo deixa passar e que muda completamente o sentido de tudo? Hoje, a gente vai focar exatamente nisso, a tal da esponja com vinagre oferecida a Jesus. Parece um gesto simples, mas o que será que ele significa de verdade? Bora mergulhar nessa história. Olha só, a passagem está aí, direto de Mateus. A gente já ouviu isso tantas vezes, né? Um soldado pega uma esponja, molha no vinagre e oferece a Jesus. Parece um ato de zombaria, pura crueldade no meio de tanto sofrimento. Só que essa frase, tão simples, esconde um contexto histórico, nossa, impressionante, que a gente vai desvendar agora. E aí que fica a pergunta, né? Pensa bem, para matar a sede, por que não água? E se era só para zombar, por que justo vinagre numa esponja? Parece, sei lá, uma crueldade meio aleatória sem sentido, mas a verdade, gente, é bem mais profunda. E, para ser sincero, bem mais chocante. Para a gente entender o que aconteceu de verdade ali na cruz, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. E a resposta, olha que curioso, não está só nos textos religiosos. Ela está na vida do dia a dia do Império Romano. E mais especificamente, num lugar que ninguém imaginaria, os banheiros públicos da época. Tenta imaginar a cena. Esquece banheiro privado, com porta, tudo certinho como hoje. As latrinas romanas eram lugares públicos, super sociais. Tinha fileiras de bancos de pedra, um do lado do outro, e o pessoal ficava lá, conversando, fechando negócio. Era um ambiente, assim, muito diferente. E a higiene... Bom, a higiene era outra história. E é aqui que entra a peça-chave do nosso quebra-cabeça. O nome do objeto era tersorium. O que era isso? Basicamente, o papel higiênico comunitário da Roma Antiga. Isso mesmo, uma esponja presa numa vara. E o detalhe mais importante, era uma ferramenta só, compartilhada por todo mundo que usava o banheiro público. Agora olha só como funcionava. Depois que alguém usava o tersório para se limpar, ele era, digamos, lavado num canalzinho com água corrente que passava ali pelos pés de todo mundo. E depois ele voltava para um balde e adivinha o que tinha nesse balde? Vinagre. Exato. O vinagre servia como um desinfetante da época para limpar a esponja para o próximo da fila. Ok, agora que a gente já entendeu essa parte da vida romana, vamos voltar para a cena da crucificação. Porque agora que a gente vai conectar essa esponja de banheiro comunitária com aquele momento na cruz, a coisa vai começar a fazer sentido. Vamos lá. E aí vem a grande questão, né? O que essa esponja específica, encharcada em vinagre, estava fazendo ali, no lugar de crucificação? Não era por acaso que os soldados tinham um tersorium à mão. A presença daquele objeto ali não era coincidência. Tinha um propósito muito, mas muito específico. E aqui vem a virada da história. A revelação. Aquilo não era uma bebida. O gesto de oferecer a esponja com vinagre não tinha nada a ver com matar a sede. Nem era só uma zombaria boba. Era algo muito pior. Era oferecer o objeto mais sujo, mais degradante que se podia imaginar. A esponja do banheiro público para a boca de um homem que estava morrendo. Vamos pensar na profundidade disso. A Bíblia tem várias histórias sobre vergonha pública, né? A gente pode lembrar de Tamar, que foi exposta pelo próprio irmão, ou dos mensageiros do rei Davi, que tiveram as barbas raspadas como sinal de humilhação. Mas isso aqui, isso era outro nível. Era pegar o símbolo máximo da sujeira, da contaminação humana e esfregar na cara de alguém no seu momento mais vulnerável. Publicamente. Era a forma mais baixa e cruel de degradação que existia. Entender o que esse ato realmente significava é, sem dúvida, chocante. Mas a história não acaba aí, na humilhação. Pelo contrário, é exatamente nesse ponto que o significado se transforma de um jeito muito poderoso. Vamos ver como essa degradação total se torna um símbolo de algo completamente diferente. Aqui, a gente vê essa mudança de perspectiva de forma bem clara. De um lado, a interpretação superficial, um ato de zombaria. Do outro, o significado mais profundo, a aceitação da forma mais baixa de degradação humana como parte do sacrifício. É como a história de Jó, que perdeu tudo, sentou nas cinzas, mas não amaldiçoou seu destino. Só que aqui é um passo além. Não é só suportar o sofrimento, é ativamente aceitar o símbolo máximo da vergonha que o ser humano poderia inventar. E é nesse ponto que o significado vira de cabeça para baixo. Tem um paralelo incrível com a história da serpente de bronze lá no deserto, lembra? O povo estava morrendo por causa das picadas de cobra e a cura veio de onde? De olhar para uma imagem da própria fonte do sofrimento. Da mesma forma, aqui,
Aquele instrumento de desprezo total se torna a prova de um amor que não tem limites, que vai até o fundo do poço da experiência humana para oferecer redenção. Essa frase resume tudo de forma perfeita. O que foi planejado para ser o ápice da humilhação se transforma num símbolo de elevação. É um paradoxo impressionante, não acha? O símbolo da sujeira vira o veículo que demonstra a pureza de um amor que aguenta tudo, que consegue encontrar valor onde parece que só existe desprezo. E a gente termina com essa pergunta para a gente pensar. A história da esponja com vinagre nos mostra que, às vezes, são os detalhes mais obscuros, aqueles que a gente nem nota, que guardam os significados mais brilhantes. É um convite para a gente olhar além do óbvio, para encontrar um sentido mais profundo até nos atos de maior desprezo. Fica a questão: como é que o maior instrumento de desprezo pode se tornar um ícone de amor incondicional? É algo para se refletir, com certeza.